E aí vem outro grupo, representado por Pedro, que é esse grupo que também existe aqui entre nós, esse pessoal que acha que consegue ajudar Deus. Esse pessoal que acha que Deus está precisando de ajuda. E que a gente tem que se levantar, e hoje em dia isso virou quase uma moda religiosa entre cristãos no nosso país, em vários lugares da Terra, essa coisa dizendo: se a gente não assumir o poder, Deus está perdido. Se a gente não criar leis contra grupos inteiros da sociedade, se nós não tivermos maioria nas casas legislativas, maioria no poder executivo, não tivermos maioria nas instâncias judiciárias, Deus vai perder a luta, Deus vai perder a guerra. Nós somos os responsáveis por enfrentar esse outro grupo de traidores, de Judas Iscariotes, vindo contra nós, com as suas ideologias de relativização do Evangelho, de aprisionamento de Jesus. Nós temos que defender. E essa moçada que está aí tentando defender Deus, para mim é uma coisa patética. Porque ou Deus é Deus, ou um Deus que precisa de defesa, desculpa, eu estou indo embora noutra direção, porque eu só cheguei até aqui porque Deus não precisou de defesa. Porque tudo que eu fiz em favor de Deus, e olha, que eu cortei a orelha de muitos malcos no passado. Não do mesmo modo que se corta hoje, mas eu cortava de outras maneiras. Achava, conquanto dissesse que não era nem por força nem por violência, mas ela pelo Espírito de Deus, na prática, você faz muita força e você exerce muitos papéis violentos na intenção de defender Deus, de expandir Deus, de proteger Deus, de impor Deus, de fazer Deus conhecido. Faz alguns anos, que eu entendi que, de fato, eu não tinha como ajudar a Deus. Mas isso caiu como consciência definitivamente estabelecida dentro de mim no ano de 1997, quando eu tive uma quantidade enorme de sonhos, nos quais eu era Sansão. Toda noite eu sonhava, várias vezes, que eu era Sansão. E eu era forte mesmo, poderoso, e o meu cabelo grande, forte, sem medo de nada nem de ninguém. Eu matava todos os inimigos de Deus e me apresentava na presença do Senhor e dizia: pronto, Senhor, eu destruí todos os teus inimigos. E o Senhor dizia: não, ainda tem um inimigo que tu não mataste. Aí eu acordava. Eu sonhei esse sonho o ano de 97 todo. Entrei em 98 sonhando esse sonho, eu acordava na mesma hora, até que em 98 eu sonhei o mesmo sonho, e nesse dia foi diferente. Eu falei a mesma coisa: pronto, Senhor, eu destruí todos os teus inimigos. E o Senhor Deus disse: não, falta um. E nesse dia, ao invés de eu acordar, eu falei: quem é, Senhor, para que eu o mate? E eu ouvi aquela voz no sonho estrondando dentro de mim: és tu mesmo, tu és o último inimigo a ser destruído. Tu tens que morrer. Tu tens que morrer. E eu acordei
com um susto pavoroso, entendi tudo e chorei e falei: Senhor, eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer, que a minha reputação vai acabar, que eu vou ser desonrado, que eu vou ser desrespeitado, que eu vou ser desconsiderado, que o meu nome vai rolar entre os babugens no lixo, mas eu vou aceitar as consequências do que precisa ser feito na confissão da verdade que vai me colocar numa relatividade total. E é nessa hora que aqueles que não gostam de mim, são muitos, porque eu os tenho enfrentado, vão me trilhar os lombos, vão passar o arado sobre mim, como diz o Salmo 124, mas eu vou suportar o que quer que seja a morte. E eu nem imaginaria que havia outras mortes a serem agregadas. E eu continuei morrendo. E à medida em que eu ia morrendo de tantas coisas, e de tantas pretensões, e de tantas arrogâncias, e os meus poderes iam sendo secados, as minhas forças e capacidades humanas iam sendo tiradas, os meus meios e recursos iam sendo todos arrancados, e o que antes eu fazia assim e acontecia, agora, com todo o esforço do mundo, eu não conseguia mais realizar. E eu fui entrando num estado de tanto desprovimento e de tanta fraqueza pessoal, na incapacidade, na impotência em relação às potências anteriores, quanto a realizar qualquer coisa, que eu entrei, enfim, num estado de... Também experimentei a morte em 2005, quando tive uma parada cardiorrespiratória e fiquei morto. Não fosse a intervenção artificial, teria morrido no dia 10 de janeiro de 2005. E agora a gente já faria 20 anos, 15 anos da minha morte. Eu estaria sepultado, provavelmente junto ao corpo do meu filho Lucas, em Niterói. E aí, 4 dias depois, eu voltei, e voltei sem nenhuma sequela, embora me tenham dito que o meu pulmão nunca mais, os meus pulmões nunca mais seriam os mesmos, que eu perderia a voz e falaria muito frágil e fracamente, e, ao contrário, a minha voz melhorou. E eu não sei os meus pulmões, mas eu faço exames e eles aparentam estar normais. E eu passei a experimentar o poder de Deus como fraqueza, não como força, não como espada, não como capacidade de atingir o outro, com a espada da minha palavra cortando orelhas de servos dos sumos sacerdotes da religião que estava em curso, no espírito de ódio que ela estava praticando contra mim. Mas eu fui vendo a alegria da morte, a libertação da morte, o benefício da morte, de modo que hoje eu não troco esse estado de morrência contínua e de aperfeiçoamento de um poder que não se manifesta como violência, mas como poder de Deus na minha fraqueza e através dela, e tanto mais quanto eu desisto de qualquer poder e me entrego descansadamente à fraqueza humana que é transformada em poder divino, mas a graça de Deus cresce e me habita,
Como outro dia eu estava dizendo a um amigo querido, olha, a coisa mais difícil em todo esse processo de andar com Deus é morrer. Morrer. Eu não estou falando só de morrer com Cristo. Quando a gente de fato morre com Cristo e ressuscita com Cristo e se assenta nos lugares celestiais em Cristo Jesus, a nossa atitude em relação a poder humano, violência, tudo isso muda dramaticamente. Você não pega mais em espadas, você não acha que são armas que vão te defender. Você sabe como é que você vai ter que viver e, eventualmente, como é que você terá que morrer. E é andando, fazendo a mesma escolha de Jesus. É a palavra que vai demonstrar o meu poder e nenhum outro meio, nenhum outro recurso. E morrer é o meu caminho, morrer todo dia. Aceitar todo dia a morte como privilégio, como Jesus ordenou que fosse. Se alguém quer ser meu discípulo, Pedro, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, que é um estado de morrência cotidiano, e siga-me nesse espírito. E quanto menos força de violência, de potência humana estiver posta como escudo na arrogância dos seus ataques e das suas defesas, quanto menos disso houver, e quanto mais você descansar na morte, no despojamento, na confiança, no descanso, mais a palavra que sai da sua boca, que será o poder impactante. É o poder que chega e põe para trás. O resto você anda no caminho da entrega. No caminho da entrega, assim como o Evangelho ensina. Mas Deus não está precisando da sua defesa. Eu aprendi na minha vida a maravilha extraordinária de morrer em Cristo e morrer todo dia por amor a Cristo. Não usar de recursos humanos, de poderes humanos. Crer nesse poder de Deus, que viaja na fraqueza e vai convencendo, vai constrangendo. Ele já demonstrou que ele não precisa de defesa. Se ele quisesse enviar 12 legiões de anjos sobre o Brasil, toda a corja maligna acabava num instante. Amanheciam todos mortos. Milhões de malignos mortos. E no mundo inteiro. Mas não é assim. Ele decidiu constranger-nos pelo poder da palavra. E quem aceitar o constrangimento dos socos e da patada da palavra, bem-aventurado seja. Do contrário, não tente defender Deus com a sua violência, nem com a sua erva, nem com as suas armas, nem com os seus instrumentos, nem com as suas apologias, que são meramente vaidades acadêmicas. Pare com isso. Não é por força, nem é por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. E quanto mais você entrega tudo, aí você começa a ver as pessoas procurando a você, dizendo: eu tive um sonho perturbador, me ajuda. Ou a vida tangenciando a existência dessas pessoas e colocando-as no chão, e elas do chão enxergam algo que nunca tinham visto e te procuram sem que você tenha feito nada. Sem que você tenha feito nada. O Espírito Santo é real, o Espírito Santo é verdadeiro, o poder do Evangelho é maravilhoso. Aquele que hoje o rejeita
vai embora perturbado, nunca mais será o mesmo, eventualmente até o dia que volte sozinho, se quebrante e se curve. Se a gente não atrapalhar, se a gente só disser a palavra do eu sou, se a gente só disser a palavra de Jesus de Nazaré, é Ele que está em questão, é acerca dele que eu prego, que eu falo, mas a única espada que eu tenho é essa que sai da minha boca como evangelho do Cristo ressuscitado. E eu quero implorar a você que você pare de defender Deus. Aqui mesmo nesses chats que a gente vê por aqui, a gente vê tanta barbaridade, tanta gente defendendo Deus, brigando em nome de Deus. É uma coisa extraordinária como são muitos os que fazem isso o tempo todo e perdem um tempo enorme, ficam em guerras e escaramuças, em esgrimas, e fura o olho de um, maltrata o outro, briga, se odeiam, se detestam, se tornam intolerantes, tudo isso em nome de Deus, estão defendendo Deus. Jesus está dizendo, basta! Para com isso! Vocês estão trabalhando contra o propósito de Deus, o cálice de Deus da minha vida, que é também o mesmo cálice da vida de vocês. Como ele perguntou a Tiago e João, podeis porventura beber o cálice que meu Pai me deu? E eles disseram, podemos. E Jesus não disse que não. Jesus disse, certamente bebereis do cálice que meu Pai me deu. Como todos beberam, Tiago, por exemplo, foi decapitado ainda jovem, irmão de João. Cada um bebeu do cálice, na sua hora e no seu tempo. Mas cada um teve que andar e aprender a andar como ovelhas para o matadouro. Aquele que segue Jesus aprende isso. E é isso que a maioria não quer, é isso que a maioria detesta. É isso que alguns dizem que é mensagem de derrota, que é mensagem de fraqueza. Pois é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa, quando eu não tento defender Deus com as armas, com os instrumentos, com as violências da minha prepotência, da minha arrogância, mas creio que essa palavra tem poder de derrubar a tudo e a todos, porém, cada um tem que escolher. Tem que escolher o que fazer de Jesus chamado Cristo. Cada um tem que escolher o que fazer com o impacto da palavra no coração. Se vai se curvar e mudar o seu caminho, ou se vai continuar cumprindo as ordens das catequeses recebidas, praticando a vida contra Cristo, embora façam isso em nome de Deus, em nome de Jesus, vivem contra o Evangelho. Essa é a miséria do cristianismo. É que, em nome de Jesus, se tornaram anticristos, viveram contra o Evangelho de Jesus, contra as práticas de Jesus, amaram mais os poderes da espada do que o poder do Cordeiro, do que o poder da entrega, do que a força da morte que opera a ressurreição, do que a singeleza de viverem andando, morrendo, levando a sua cruz, obedecendo, amando, sendo solidários, altruístas, generosos, misericordiosos. Essa é a minha ação, não é a ajuda que eu dou a Deus. É o meu trato para com o Cristo oculto na miséria humana. Tendo fome, dou-lhes de comer, tendo sede, dou-lhes de beber, estando preso, os visito, estando enfermos, vou vê-los, estando desabrigados e refugiados e sem teto, buscar acolhê-los. Essa é a agenda de Deus para mim,
mas eu não tenho que me preocupar em defender Deus contra os poderes, contra os principados e potestades agindo neste mundo. Eu não preciso. Eu só tenho que viver a pureza simples do Evangelho de Deus e caminhar nessa obediência quebrantada, porque é isso que muda, é isso que converte, é isso que vira uma espécie de bomba divina no silêncio da vida, sendo semeada dentro de famílias, dentro de sociedades, dentro de grupos humanos, quando pessoas assim se tornam comprometidas com essa consciência, elas viram sementes, sementes que se abrem e produzem vida, vida. Nós viramos vida abundante. Enquanto eu morro, eu sou vivificado e eu me torno vivificante. Em nome de Jesus. Eu espero que você tenha entendido essa lição do Evangelho. Jesus, por favor, permite que essa palavra singela tenha chegado na mente, na compreensão, no entendimento de muita gente que não consegue entender que o sal só dá gosto às coisas se dissolver, se desaparecer, se morrer para as visibilidades. E assim é com todos nós, que só somos, de fato, gente útil ao reino de Deus quando o nosso reino não é deste mundo, porque o teu não é, e quando as nossas armas não são as armas do poder mundano, mas da obediência quebrantada ao Evangelho, na prática do amor de Deus, amando a Deus no próximo, conforme tu praticaste e nos ensinaste a praticar. É o que eu te imploro, que aconteça como choque do Espírito Santo agora, na vida de muitos. Em nome de Jesus. Amém e amém.